Olá. Após um período organizando-se em torno das famílias das tribos de Israel, este Israel sentiu a necessidade de ter um rei e de organizar-se em monarquia. Isso porque os povos ao redor de Israel já estavam organizados assim. O que era uma ameaça para Israel, organizados apenas por meio das tribos e famílias, Essa história nos é contada nos livros de Samuel e Reis, ou seja, 1ª e 2ª Samuel e 1ª e 2ª Reis. E partindo de um primeiro rei chamado Saul, o rei que os teólogos vão chamar ele de rei inaugurador da monarquia israelita, ele nos conta que esse rei foi importante no início, porque ele deu origem a essa organização mais poderosa, mais grandiosa, mas também como ele desobedeceu a Deus. Por exemplo, quando ele ofereceu sacrifício, quando não deu vitória por ter feito, quando ele não deveria ter feito e deveria ter esperado por Samuel, pois essa era a função de Samuel, oferecer sacrifício. O segundo rei que nós temos no relato é o rei Davi. Após a morte de Saul, Davi vai assumir o primeiro reinado. E numa pequena parcela da tribo de Judá, que era ao sul do território, ele reina em Hebrom. Porém, após 7 anos e meio reinando em Hebrom, todo Israel, em conjunto das 12 tribos, pedem para que o rei Davi assuma o reinado sobre todo o povo. E Davi assumiu, assim ele vai passar a reinar não apenas em Hebrom, mas transfere a capital para Jerusalém, pois lá ele é o centro do território, e passa a governar todas as 12 tribos. E Davi foi importante rei. O texto bíblico diz que ele foi o rei segundo o coração de Deus. Alguém que, apesar dos seus erros, que o profeta aponta para ele esteve disposto a se arrepender e voltar-se para Deus. Seu coração sempre se voltou a Deus. E ele foi também importante porque esse rei foi bom e foi um bom guerreiro e era um militar. Isso fez com que os povos em redor fossem subjugados por Israel. Já o seu filho Salomão, que vai ser ungido, dá sequência a essa linhagem de reis. E essa sequência, ele foi o terceiro rei, um rei importante, e rei que Israel, ele foi bom, por quê? Porque foi um bom administrador. A Bíblia diz que ele era o rei mais sábio que já existiu, e era o rei principalmente porque ele sabia administrar, e ele dividiu o território em micro-regiões, estabeleceu uma hierarquia de governo, construiu templo em Jerusalém, construiu diversos palácios. Então isso mostra, mas ele teve uma queda, e essa queda arruinou ele.